Olá, crianças! Espero que todos estejam bem na graça do nosso Pai. Antes de iniciarmos a aula, vamos fechar os olhos para orar. Bendito Deus e amado Pai, nós te exaltamos e te agradecemos por mais uma vez estudarmos a Tua Palavra. Fale conosco, Senhor, nos dá entendimento para que possamos praticar os Teus ensinamentos. É o que pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. O tema da aula de hoje é obediência e fé. E a história está escrita no livro de Gênesis, nos capítulos 12, 13 e 14. E o versículo para decorar na semana é Jeremias 42, 6. Se obedecermos ao Senhor nosso Deus, tudo irá bem para nós. Hoje vamos conhecer a história de Abrão, um homem que foi chamado por Deus e se tornou importante na história de Israel. Deus tinha propósito na vida de Abrão, faria dele pai de uma grande nação, que futuramente nasceria o Messias, Jesus, o Salvador. Podemos aprender muito com as atitudes de Abrão. Você sabe o que significa atitude? Atitude é como uma pessoa se comporta, como ela se manifesta a uma determinada situação. Abrão era casado com Sarai. Nesse tempo, eles ainda não tinham filhos, pois Sarai não conseguia engravidar. Mas Abrão tinha Ló, um sobrinho que considerava como filho. Na terra de Harã, onde Abrão morava, com seus parentes, habitava um povo que adorava muitos deuses. E o Senhor queria que Abrão estivesse separado daquela idolatria. Certo dia, Deus chamou Abrão e disse: saia desse lugar, do meio dos seus parentes, e eu lhes mostrarei uma terra nova. Farei de você pai de uma grande nação. Crianças, vocês conseguem imaginar o que sentiu quando Deus pediu isso para Abrão? Que decisão difícil! Ele teria que deixar seus parentes, seus amigos, seus costumes, seus hábitos, seus sonhos, seus projetos, para ir para um lugar desconhecido. Ele nem sabia onde era, pois Deus só havia dito: eu te mostrarei. Às vezes é difícil confiar em Deus, porque nós não o vemos pessoalmente. Mas na Bíblia está escrito: bem-aventurado é aquele que não vê, mas crê. O segredo da fé é justamente esse: crer sem ver, confiar que Deus existe e que é verdadeiro e poderoso. No livro de Hebreus, no capítulo 11, e o versículo 1, está escrito: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Muitas vezes o Senhor deixa que situações difíceis aconteçam para ver se de fato confiamos nele, se temos fé que ele está no controle de tudo. Abraão teve fé. Confiou que o Senhor não o abandonaria e decidiu ouvir e obedecer à voz de Deus. Vamos observar e aprender com as atitudes de Abrão. Vejamos, ele adorava a Deus, ele era um adorador, era um homem de fé, ele confiava em Deus, era obediente. Ele ouvia e obedecia à voz de Deus. Era temente a Deus. Ele respeitava os mandamentos do Senhor.
Partiu Abraão com sua esposa Sarai, com seu sobrinho Ló e seus servos e seus rebanhos. A família andou por muito tempo. Afinal, não foi fácil conduzir aqueles rebanhos, ovelhas, vacas, camelos. E para descansar, ainda eles tinham que levantar tendas. Mudar pode significar várias situações. Nós mudamos de casa, mudamos de escola, de cidade, de um bairro para outro. Mas, às vezes, o que realmente é importante é quando precisamos mudar de comportamento, de atitude. Será que estamos sendo obedientes aos pais? Quando eles falam para deixar um pouco o celular, o videogame, a televisão, porque está prejudicando nos estudos? Crianças, vamos rever nossas atitudes e verificar se estamos agradando a Deus. No livro de Efésios, no capítulo 6 e nos versículos 1, 2 e 3, está escrito: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Abrão não fez nada de errado, mas Deus quis ensinar as coisas novas para ele, para que ele fosse bem-sucedido. Abrão seguiu a viagem rumo à terra prometida e ele estava aguardando a promessa do Senhor. Abraão e Ló tinham muitos animais e não havia pasto suficiente para eles. E logo começou o desentendimento entre os pastores de Abrão e de Ló. Eles reclamavam o tempo todo que os pastos e a água não estavam dando para sustentar os animais. Abrão era um homem que gostava de viver em paz. Então Abrão disse a Ló: Somos família, não haja conflito entre nós ou entre nossos pastores. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte que desejar. Se você escolher as terras à esquerda, eu ficarei com as terras da direita. E se você preferir a terra à direita, eu ficarei com as terras da esquerda. Crianças, será que no convívio de nossa família está ocorrendo conflitos? Brigas com irmãos, com coleguinhas, com vizinhos? Briga só traz confusão e separação. Temos que viver em paz. No livro de Romanos, no capítulo 12 e versículos 17 e 18 está escrito: Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Faça todo o possível para viver em paz com todos. Ló olhou e escolheu as planícies férteis do Jordão, que parecia ser melhor. Ló partiu e montou suas tendas próximo de Sodoma. Abraão continuou na terra de Canaã. Ele confiava que onde ele estivesse, o Senhor o abençoaria. Depois o Senhor falou a Abrão: Eu te darei toda essa terra a você e a seus descendentes, que serão tanto quanto ao pó da terra. Abraão foi morar em Hebrom e ali construiu um altar ao Senhor. A terra para onde Ló seguiu era boa, mas por lá havia um povo idólatra que cultuavam e adoravam muitos deuses. Eram desobedientes a Deus. Havia tanto pecado naquele lugar que um dia o Senhor mandou chuva de fogo e destruiu aquela cidade. Ló conseguiu se livrar porque Abrão pediu a Deus que o livrasse o sobrinho da morte. Crianças, às vezes
não podemos olhar a aparência, temos que pedir a direção do Senhor. No livro de Provérbios, no capítulo 19, versículo 2, está escrito: de nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. A pressa resulta em escolhas erradas. Toda vez que tivermos que fazer escolhas ou tomarmos decisões, antes temos que consultar a Deus. Então vamos fechar os olhos e fazer uma oração. Senhor, eu te agradeço pela palavra de hoje. Pai, eu não sei o que vamos enfrentar no dia a dia, mas quero, Senhor, te pedir a tua proteção e a tua direção em tudo. Acrescenta minha fé, pois eu sei que se eu tiver fé, eu estarei te agradando. Quero ser obediente e estar no centro da tua vontade. Em nome de Jesus, amém.